Você já imaginou o que pode acontecer quando algo esquecido pelo tempo é descoberto por acaso? Alguns objetos não deveriam jamais ser encontrados. E quando Mariana abriu um diário antigo escondido nas paredes da própria casa, ela não fazia ideia de que estava libertando algo que jamais deveria ter voltado à vida. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é perturbadora, cheia de suspense e momentos em que a linha entre sonho e realidade desaparece. Fique comigo até o fim, mas eu já te aviso, depois de conhecer o que aconteceu aqui, você nunca mais vai olhar para um livro da mesma forma. Era uma tarde silenciosa. O tipo de silêncio pesado que antecede a chuva. Mariana estava sozinha em casa quando decidiu reorganizar o quarto de hóspedes. A casa era antiga, herdada dos avós, e cada cômodo guardava marcas do tempo, o rangido das portas, o cheiro de madeira velha, e a sensação constante de que alguém já havia estado ali antes. Enquanto arrastava um armário encostado na parede, percebeu algo estranho. A pintura naquela parte da parede não era igual ao resto. Estava mais escura, com rachaduras finas como veias que se espalhavam pelo reboco. Curiosa, Mariana pegou uma chave de fenda e começou a cutucar. Um pedaço de reboco caiu, revelando um espaço oco, como se houvesse um compartimento escondido. Seu coração disparou. O instinto dizia para parar, mas a curiosidade era mais forte. Depois de alguns minutos, conseguiu abrir um buraco suficiente para enfiar a mão. O espaço era frio, muito mais frio do que o quarto, como se o tempo ali dentro tivesse parado. Seus dedos tocaram algo rígido, coberto por poeira grossa. Ela puxou com força e retirou um objeto pesado, envolto em pano amarelado. Quando desenrolou o pano, quase deixou cair no chão, era um livro. Não um livro comum, mas um diário antigo, de capa de couro escuro, ressecado, com manchas que pareciam ferrugem, ou talvez sangue seco. O cadeado estava quebrado, como se alguém tivesse forçado a abertura anos atrás. Mariana passou a mão sobre a capa e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquele objeto parecia errado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha necessidade de abri-lo, como se o diário a chamasse silenciosamente. Ela se sentou no chão, respirou fundo e abriu a primeira página. A letra era pequena, quase ilegível, mas carregava uma força inquietante. O diário não tinha nome do autor, mas a primeira frase parecia escrita especialmente para quem o encontrasse. Se você está lendo estas palavras, já não há retorno. O vento soprou de repente pela janela entreaberta, apagando a luz fraca que entrava. O quarto mergulhou numa penumbra pesada. Mariana sentiu o estômago revirar, mas não fechou o livro. Ao contrário, suas mãos tremiam enquanto ela virava para a próxima página, sem perceber que, ao abrir aquele diário, estava libertando algo que jamais deveria ter sido despertado. Mariana passou a mão sobre a caligrafia quase apagada, tentando decifrar as primeiras linhas. O cheiro de papel úmido e couro antigo invadia suas narinas, trazendo à mente a sensação de estar mexendo em algo que não deveria ser tocado. As palavras, embora escritas em português arcaico, eram compreensíveis. O diário começava como se fosse um simples registro de rotina. Alguém descrevia seus dias, a solidão de uma casa afastada do vilarejo, e a sensação de ser observado à noite. Havia descrições de janelas que batiam sozinhas, passos no corredor e risadas distantes que surgiam sempre à mesma hora. Por alguns instantes, Mariana relaxou. É só um diário de alguém perturbado, pensou, convencendo a si mesma de que aquilo não passava de delírios. Mas, à medida que avançava, as palavras mudavam de tom. As anotações simples deram lugar a frases carregadas de desespero. As vozes não me deixam dormir. Eles me chamam pelo nome, mesmo quando não há ninguém aqui. Não sou mais dono da minha mente. Mariana sentiu a garganta secar. As letras eram firmes, mas carregavam uma energia quase pulsante. Ela folheou algumas páginas adiante e encontrou algo ainda mais perturbador, uma lista de nomes. Eram pelo menos 10, todos escritos com a mesma letra. Alguns estavam riscados com traços violentos, como se o autor tivesse pressionado tanto a caneta que rasgou o papel. Ao lado de alguns nomes, pequenas cruzes negras haviam sido desenhadas. Ela tentou entender o que significava aquilo. Quem eram aquelas pessoas? E por que alguns nomes estavam riscados? O ar no quarto começou a pesar, como se cada palavra lida aumentasse a densidade da atmosfera. Um estalo ecoou na madeira do armário atrás dela, fazendo Mariana se sobressaltar. O vento parecia ter parado, e o silêncio se tornava ensurdecedor. Com as mãos trêmulas, ela voltou à página e notou algo que antes não tinha percebido.
no rodapé de uma das folhas, rabiscado em letras minúsculas, havia uma frase em latim. Mariana não sabia traduzir, mas ao tentar pronunciar baixinho, um arrepio percorreu sua espinha inteira. Sem perceber, seus lábios repetiram aquelas palavras. O som ecoou no quarto como se tivesse sido multiplicado, voltando a ela em um sussurro que não era mais a sua própria voz. Ela fechou o diário de repente, com o coração acelerado, tentando convencer a si mesma de que aquilo não passava de imaginação. Mas, no fundo, algo dentro dela sabia. Aquele diário não era apenas um registro. Era um convite. Mariana não conseguiu dormir naquela noite. A lembrança do diário parecia queimar em sua mente, como se as palavras estivessem gravadas em sua pele. Por mais que tentasse esquecer, algo a puxava de volta. Pela manhã, ainda com olheiras profundas, ela decidiu abrir novamente o livro. As páginas rangiam ao serem viradas, como se o próprio papel resistisse ao toque. Lá estava a lista de nomes. 10 pessoas, talvez mais. Alguns rabiscados com tanta força que as letras mal podiam ser lidas. Outros intactos, como se aguardassem um destino ainda não cumprido. Ela passou o dedo sobre um dos nomes riscados, Ana Beatriz. O traço atravessava o nome como um corte violento. Ao lado, uma pequena cruz negra desenhada com precisão, quase ritualística. Mariana sentiu o coração acelerar. A caligrafia parecia agressiva, como se carregasse a raiva e o desespero do escritor. Decidida a entender, ela pegou o celular e digitou alguns daqueles nomes em sites de busca. Um a um. O silêncio do quarto era interrompido apenas pelo som seco das teclas. E a cada resultado, o arrepio aumentava. Alguns nomes correspondiam a pessoas que haviam morrido décadas atrás, em circunstâncias estranhas, acidentes domésticos inexplicáveis, incêndios repentinos, desaparecimentos nunca resolvidos. Mariana largou o celular com as mãos suadas. A lista não era apenas um delírio. Aqueles nomes tinham sido reais. Pessoas reais. E de algum modo, estavam ligadas ao diário. Ao virar mais algumas páginas, encontrou algo ainda mais perturbador. Embaixo de um dos nomes riscados, escrito em letra menor, havia uma frase. A colheita está quase completa. Ela sentiu um frio percorrer seu corpo inteiro. O ar do quarto ficou denso, pesado, como se tivesse engolido fumaça invisível. A luz da lâmpada piscou 2 vezes antes de se apagar, deixando-a apenas com a claridade fraca que entrava pela janela. Foi então que ela ouviu. Um som baixo, distante, mas nítido. Alguém, murmurando seu nome. Mariana congelou. O diário escorregou de suas mãos e caiu no chão aberto, revelando mais páginas cobertas por símbolos que ela não entendia. As palavras soavam familiares, como se fossem as mesmas que tinha sussurrado na noite anterior. Ela tentou se convencer de que estava sozinha. Mas sabia que, desde que abriu aquele diário, algo havia mudado na casa. Algo estava ali com ela. Aquela noite parecia mais longa que todas as outras. Mariana deitou-se cedo, mas não conseguia fechar os olhos sem que a imagem dos nomes riscados surgisse em sua mente. O silêncio da casa, que antes era apenas incômodo, agora se tornava insuportável. Cada estalo da madeira soava como um passo. Cada rajada de vento pela janela lembrava um sussurro vindo do escuro. O relógio de parede marcava 3 horas da manhã quando ela despertou de repente, com a sensação de que alguém a observava. O quarto estava mergulhado em sombras, mas o diário não estava mais sobre a escrivaninha onde o deixará. Ele repousava aberto sobre seu peito, como se tivesse se movido sozinho durante a noite. Mariana se sentou, ofegante, e o livro escorregou de suas pernas, caindo no chão com um baque surdo. A página aberta mostrava uma frase que não havia visto antes. A escuridão não espera ser convidada. O ar ficou mais frio. Ela viu o vapor sair de sua boca, como se estivesse em pleno inverno. A cortina começou a balançar suavemente, apesar da janela estar fechada. E, por um instante, Mariana teve certeza de que havia alguém parado no canto do quarto, uma sombra imóvel, mais escura que a própria escuridão. O coração disparou. Ela piscou, e a sombra sumiu. Mas o quarto não voltou ao normal. O peso da noite era sufocante, como se as paredes estivessem se fechando sobre ela. O som de uma caneta arranhando o papel ecoou do corredor. Mariana congelou. Reuniu coragem, levantou-se da cama e abriu a porta devagar. O corredor estava deserto, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua atravessando a janela. Mas o som continuava, escrevendo, riscando, registrando. Ela seguiu até a sala de jantar, onde o som parecia mais forte.
Sobre a mesa, havia uma folha solta do diário. E nela, escrito com a mesma letra sombria: Mariana. Era a primeira vez que o livro escrevia o nome dela. E naquele instante, ela compreendeu, não estava apenas lendo o diário. Agora, ela fazia parte dele. Mariana não conseguiu mais voltar para a cama. O frio parecia ter tomado conta da casa inteira, e cada sombra que se alongava pelas paredes parecia viva, pronta para se mover. Ela se sentou à mesa, encarando o diário aberto diante de si, com a respiração acelerada. As páginas estavam diferentes daquela primeira noite. Onde antes havia rabiscos de rotina e listas de nomes, agora surgiam palavras que ela não recordava de ter visto. Linhas inteiras escritas em latim se espalhavam pelas margens, como se alguém tivesse acrescentado novas anotações, preenchendo espaços vazios. Com a ajuda do celular, Mariana tentou traduzir algumas palavras isoladas. Noite, invocar, sangue, nada fazia sentido isoladamente, mas juntas formavam uma sensação de ameaça. Quando chegou ao rodapé de uma das páginas, quase deixou o celular cair da mão. Havia uma frase destacada, como se fosse uma ordem, escrita com uma precisão perturbadora. Nolite aperire quod clausum est. O tradutor revelou: não abra o que está fechado. Mariana engoliu em seco. O aviso parecia falar diretamente com ela. Mas o que estava fechado? O diário em si? Algum cômodo da casa? Ou algo que ainda estava para ser descoberto? Enquanto refletia, ouviu novamente o som da caneta riscando. Agora vinha do porão. O porão que ela nunca ousara abrir desde que se mudará, pois a porta estava sempre trancada, com uma fechadura antiga que seus avós nunca explicaram. Um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o diário não apenas a tivesse encontrado, mas estivesse conduzindo seus passos. E o aviso no rodapé, talvez não fosse apenas uma advertência. Talvez fosse uma maldição. O som cessou de repente, e a casa mergulhou em silêncio absoluto. Mariana sentiu que a cada linha lida, a cada palavra traduzida, ela estava despertando algo que não deveria ter voz. E naquela noite, pela primeira vez, ela se perguntou: será que ainda havia como parar? O cansaço, depois de horas lutando contra o medo, finalmente venceu. Mariana adormeceu sobre a mesa, o diário ainda aberto diante dela. O sono, no entanto, não trouxe descanso. Trouxe algo muito pior. Ela se viu em um lugar que não reconhecia. Um salão amplo, iluminado apenas por velas que pingavam cera vermelha como sangue. As paredes estavam cobertas de símbolos iguais aos do diário, círculos e cruzes retorcidas que pareciam se mover quando ela desviava o olhar. No centro do salão, um grupo de figuras encapuzadas formava um círculo. Todos sussurravam em uníssono, uma língua antiga, gutural, que Mariana não compreendia, mas ao mesmo tempo parecia já ter ouvido em algum lugar. O som era hipnótico, arrastado, como se cada sílaba fosse um peso sobre sua mente. Ela tentou se mover, mas percebeu que estava presa a uma cadeira de madeira. Seus pulsos estavam amarrados com cordas ásperas, e sob seus pés havia um desenho idêntico ao que vira no diário. Um círculo marcado com símbolos, como se ela mesma fosse parte de um ritual. As vozes aumentaram. O coro ecoava em sua cabeça até quase ensurdecer. Quando finalmente conseguiu erguer o rosto, viu que todos os encapuzados haviam parado de cantar, e estavam olhando diretamente para ela. Um deles se aproximou lentamente, trazendo nas mãos o mesmo diário que ela havia encontrado. Abriu-o diante dela, e as páginas começaram a se escrever sozinhas. As palavras se formavam em vermelho, como se fossem escritas com sangue fresco. E no topo da página, um nome: Mariana. Ela gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. O homem encapuzado inclinou-se, e em voz baixa, num tom que parecia ecoar dentro de sua própria mente, sussurrou: você não encontrou o diário. O diário encontrou você. O círculo de vozes recomeçou, mais alto, mais frenético. As velas se apagaram de uma só vez, mergulhando tudo em trevas. Mariana acordou de repente, ofegante, com o coração martelando no peito. Estava de volta à sala de jantar. O diário permanecia sobre a mesa, aberto na mesma página em que adormecera. Mas havia algo diferente, uma marca fresca, como se tivesse sido riscado ali segundos antes. No rodapé, escrito em letras tremidas, havia uma nova frase que não estava ali antes. O sonho é apenas o começo. Na manhã seguinte, Mariana tentava convencer a si mesma de que tudo não passará de um pesadelo. O café esfriava sobre a mesa, mas o diário continuava lá, silencioso,
como se apenas esperasse pelo próximo momento em que ela ousasse tocá-lo. Ainda trêmula, ela levantou-se para lavar o rosto. Precisava se recompor, afastar a sensação pegajosa da noite anterior. No banheiro, abriu a torneira e deixou a água fria escorrer pelas mãos antes de jogá-la no rosto. Quando ergueu os olhos para o espelho, congelou. Seu reflexo não era exatamente o seu. Os traços estavam ali, mas havia algo errado. A pele parecia mais pálida do que deveria. Os olhos, mais fundos, com olheiras escuras que ela não tinha. E o detalhe mais perturbador, o reflexo sorria. Um sorriso lento, distorcido, enquanto ela continuava imóvel, de expressão neutra. O coração disparou. Ela se afastou do espelho, mas a imagem não a acompanhou. Continuava sorrindo, como se tivesse vida própria. Por um instante, Mariana pensou que fosse apenas um jogo de luz, uma ilusão provocada pelo cansaço. Mas quando estendeu a mão para tocar o vidro, o reflexo não repetiu o gesto. Em vez disso, o outro ela pressionou o dedo contra o espelho, do lado de dentro, como se tentasse atravessar o vidro. A marca se formou na superfície, um borrão escuro, semelhante a cinzas. Mariana tropeçou para trás, o ar sumindo dos pulmões. Piscou forte, e a imagem voltou ao normal. O reflexo a imitava outra vez, sem sorrisos, sem atraso. Apenas ela. Mas a marca no espelho continuava lá. Uma mancha irregular, que nenhuma passada de mão conseguia remover. Desesperada, saiu correndo do banheiro, com lágrimas escorrendo. Passou pela sala e encontrou o diário novamente aberto sobre a mesa. Não lembrava de tê-lo deixado assim, mas agora exibia outra frase no rodapé, escrita em letra apressada. A sua imagem não pertence mais a você. Mariana caiu de joelhos, sem forças. Cada página do diário parecia arrancar dela algo invisível, como se estivesse lentamente se desfazendo diante de seus próprios olhos. O resto do dia foi um tormento. Mariana tentou se ocupar com qualquer coisa, lavar roupas, arrumar a cozinha, ligar a televisão em volume alto. Mas, por mais que se esforçasse, não conseguia afastar o pensamento do espelho, do sorriso que não era dela, e daquela frase no diário que parecia observá-la em silêncio. Quando a noite caiu, a tensão se tornou insuportável. A casa parecia respirar sozinha. Cada canto escuro era um olhar invisível. Mariana se trancou no quarto, tentando convencer a si mesma de que tudo não passava de alucinação provocada pelo cansaço. Então ouviu um som sutil, mas inconfundível, a ponta de uma caneta riscando o papel. O coração dela disparou. O som vinha do corredor. Ela se levantou devagar, os pés descalços quase não fazendo barulho no assoalho frio. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua entrando pela janela. Mas o som continuava, mais firme, mais rápido. Ela seguiu até a sala de jantar. A mesa estava como sempre, exceto por um detalhe: o diário, aberto, e uma caneta antiga, de pena metálica, que se movia sozinha sobre o papel. Mariana parou na porta, incapaz de respirar. A caneta deslizava com uma velocidade assustadora, como se uma mão invisível a controlasse. As letras se formavam diante de seus olhos, letra por letra, palavra por palavra. Quando finalmente parou, Mariana reuniu coragem para se aproximar. As palavras recém-escritas estavam frescas, a tinta ainda brilhando sob a luz da lua. Ela está pronta. Mariana deixou escapar um soluço. A caneta caiu sobre a página, e o silêncio voltou, pesado, sufocante. Ela não sabia se gritaria, se fugiria ou se queimaria o diário ali mesmo. Mas algo dentro dela dizia que já era tarde demais. E, enquanto encarava aquelas palavras, percebeu algo ainda mais terrível. Na margem da página, um desenho surgia lentamente, como se estivesse sendo queimado na folha por uma força invisível. Era o contorno de uma porta trancada. A mesma porta do porão. Naquela noite, Mariana tentou manter-se afastada do diário. Fechou todas as portas, apagou as luzes e se trancou no quarto, determinada a não olhar mais para aquelas páginas. Mas o silêncio não trouxe alívio. Pelo contrário, a sensação de que a casa estava viva crescia a cada minuto. Deitada na cama, ela fechou os olhos, tentando se convencer de que estava segura. Então, percebeu algo estranho. Mesmo à distância, no fundo de sua mente, tinha certeza de que o diário estava se mexendo sozinho. Como se alguém o estivesse folheando, página por página. A curiosidade venceu o medo. Mariana saiu do quarto, os passos vacilantes ecoando no corredor. Quando chegou à sala, parou diante da mesa e prendeu a respiração. O diário estava aberto,
e as páginas viravam sozinhas, como se uma mão invisível as conduzisse. Cada folha parava apenas o tempo suficiente para que uma nova linha fosse preenchida. Ela observava, paralisada, enquanto palavras iam surgindo diante de seus olhos, formadas por uma escrita firme e apressada. Não havia caneta, não havia tinta aparente, mas as letras apareciam, como queimadas no papel. Mariana se aproximou com o coração disparado e leu a mensagem que acabará de surgir. Você já faz parte da história. O ar pareceu sumir dos pulmões dela. Não era mais apenas leitura, nem um diálogo indireto. Agora, o diário escrevia diretamente para ela. As páginas continuaram se preenchendo sozinhas, revelando fragmentos de frases soltas, como se fossem instruções ou etapas de algo maior. A porta será aberta. O nome será chamado. A oferenda será escolhida. Mariana recuou, as pernas tremendo. O diário fechou-se de repente, com um estalo seco, como se tivesse vida própria. O silêncio voltou, mas ela sabia, o livro não precisava mais dela para continuar. Ele era capaz de escrever sua própria história. E, de algum modo, Mariana tinha certeza de que estava se tornando a protagonista das próximas páginas. Na manhã seguinte, Mariana estava exausta. Não havia conseguido dormir, e a sensação de estar sendo observada era tão real que evitava até olhar para os cantos mais escuros da casa. Tentou manter a rotina, mas não adiantava. O diário parecia pulsar em sua mente, mesmo quando não estava à vista. Por volta do meio-dia, ouviu alguém bater no portão. Era a senhora Helena, vizinha idosa que morava na casa ao lado havia décadas. De pequena estatura, apoiada em uma bengala de madeira, ela raramente saía, mas naquela manhã insistiu em falar com Mariana. Desculpe incomodar, querida, disse com a voz trêmula. Mas você está bem? Sua casa parece diferente. Mariana tentou disfarçar, sorrindo sem convicção, mas Helena não parecia convencida. Seus olhos, fundos e atentos, percorriam cada detalhe ao redor, como se soubesse mais do que dizia. As duas se sentaram na varanda. Depois de alguns minutos de silêncio desconfortável, a vizinha falou baixo, quase num sussurro. Essa casa não é só velha. É marcada. Já ouvi histórias de quando eu era menina. Coisas estranhas aconteceram aqui. Pessoas que moraram antes de você, sumiram sem deixar rastros. Mariana sentiu o estômago revirar. Helena continuou, com a mão trêmula apertando a bengala. Diziam que havia um homem, um estudioso das trevas. Guardava registros, símbolos, nomes. Alguns juravam que ele fazia rituais no porão. Outros, que ele escrevia um diário amaldiçoado. O coração de Mariana gelou. Ela não havia contado nada sobre o livro, mas a vizinha parecia descrevê-lo com exatidão. As pessoas diziam que esse diário escolhia quem o encontrava, prosseguiu Helena, encarando-a de maneira inquietante. E que, quando isso acontecia, a vida da pessoa nunca mais era a mesma. Mariana tentou negar, mas sua voz falhou. As palavras da vizinha ecoavam como confirmação de tudo o que vinha acontecendo. Antes de se despedir, Helena se inclinou para perto dela, os olhos úmidos e cheios de medo. Se você encontrou esse diário, menina, feche-o e nunca mais o abra. Ainda há tempo, antes que seja tarde. Helena apertou a mão de Mariana com força surpreendente para sua idade, depois se levantou e foi embora, mancando devagar pelo portão. Mariana ficou paralisada na varanda, sentindo o peso da advertência. Mas, no fundo, sabia que já era tarde demais. O diário não era apenas um objeto. Era uma presença. E estava longe de ser fechado novamente. Depois da visita da vizinha, Mariana não conseguiu mais ignorar o que estava acontecendo. Tentou se convencer de que poderia simplesmente guardar o diário em algum lugar escondido, mas a cada vez que o deixava de lado, algo a puxava de volta. Era como se o livro tivesse uma vontade própria. Naquela noite, com a mente inquieta, ela decidiu examinar as páginas com mais atenção. Sentou-se diante da mesa, respirou fundo e começou a folhear lentamente, página por página. O couro estalava a cada movimento, e o cheiro de mofo parecia se intensificar. Foi então que percebeu. Entre alguns capítulos escritos, havia lacunas. Não se tratava de páginas em branco, mas sim de folhas arrancadas, deixando bordas irregulares. Como se alguém tivesse retirado partes inteiras do diário de propósito. O coração dela acelerou. Se aquelas páginas haviam sido removidas, o que poderiam conter? Quem teria feito isso? Mariana passou os dedos pelas bordas rasgadas, sentindo a aspereza do papel arrancado.
Em uma dessas lacunas, havia restos de palavras quase ilegíveis, como se alguém tivesse deixado rastros do que não deveria ser lido. Ela conseguiu decifrar apenas fragmentos soltos. Sacrifício. Sangue. A porta final. Ela fechou os olhos, respirando com dificuldade. Tudo indicava que aquelas páginas continham instruções para algo muito mais sombrio do que já tinha lido até agora. De repente, a lâmpada da sala piscou 3 vezes antes de se apagar. Mariana ficou no escuro, com apenas a luz fraca da lua atravessando a janela. O diário pareceu vibrar em suas mãos, como se reagisse à descoberta. No meio do silêncio pesado, ouviu um som baixo, vindo do porão. Não eram passos, nem estalos de madeira. Era algo mais profundo, como uma respiração lenta, aguardando que alguém ousasse se aproximar. Mariana fechou o livro de imediato, tentando afastar o medo. Mas dentro de si sabia, o que faltava no diário não havia desaparecido. Estava apenas esperando para ser reencontrado. O som que vinha do porão não saía da mente de Mariana. Durante o dia, tentava ignorar, mas à noite, quando a casa mergulhava no silêncio, parecia que a respiração subterrânea ficava mais forte, como se chamasse por ela. Por dias resistiu, mas na madrugada de sexta-feira não conseguiu mais. Pegou uma lanterna da gaveta, desceu até o hall e encarou a porta trancada. A fechadura antiga estava enferrujada, mas a chave ainda pendia de um prego na parede, deixada ali pelos avós. Com mãos trêmulas, ela girou a chave. O estalo seco ecoou pelo corredor, como um aviso. Um vento frio escapou pela fresta, carregando o cheiro de terra úmida e algo metálico, quase ferroso. Mariana acendeu a lanterna e desceu a escada estreita. Cada degrau rangia sob seu peso, e a sensação de que descia não apenas para o porão, mas para algo muito mais profundo, crescia a cada passo. Quando chegou ao fim, a luz iluminou paredes de pedra cobertas por marcas. Símbolos idênticos aos do diário estavam gravados no reboco, alguns pintados em tinta escura que parecia nunca ter envelhecido. No centro do chão, havia um círculo desenhado. Não era feito de tinta, mas de queimaduras na pedra, como se tivesse sido marcado por fogo. Dentro dele, um símbolo maior, uma cruz invertida entrelaçada por linhas que formavam um labirinto. Mariana sentiu o corpo estremecer. Era o mesmo símbolo que surgira no diário dias atrás. Ela se ajoelhou para olhar mais de perto. O chão parecia pulsar, como se estivesse vivo. Passou a mão por sobre as marcas e teve a sensação de que algo respirava por baixo da pedra. O coração disparou. De repente, ouviu um sussurro atrás de si. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Apenas as sombras projetadas pela lanterna tremulando nas paredes. Quando voltou os olhos para o círculo no chão, notou algo que a fez recuar. No centro, havia um objeto semi-enterrado na pedra, como se tivesse sido selado ali, um medalhão de ferro escuro, corroído pelo tempo, mas ainda reconhecível. Ao redor dele, palavras em latim, as mesmas do rodapé do diário. Não abra o que está fechado. Mariana se afastou, ofegante. O aviso já não era apenas escrito. Agora estava gravado na própria casa. E ela sabia, se aquele medalhão fosse retirado, nada mais conseguiria deter o que estava preso ali. Mariana não conseguiu permanecer no porão por muito tempo. O símbolo queimado no chão, as marcas nas paredes e, principalmente, o medalhão enterrado no centro do círculo a fizeram recuar com uma mistura de pavor e vertigem. Subiu as escadas quase correndo e trancou a porta novamente, como se isso pudesse conter o que estava lá embaixo. Mas, naquela noite, o silêncio da casa foi quebrado por algo ainda pior. Ela estava deitada, olhos arregalados no escuro, quando ouviu uma voz baixa, rouca, chamando suavemente. Mariana. Seu corpo inteiro gelou. Era impossível confundir. Aquilo vinha do lado de fora do quarto. Ela se levantou devagar, cada músculo contraído pelo medo, e se aproximou da porta. A mão hesitou sobre a maçaneta. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Então ouviu novamente. Mariana, abra a porta. A voz não era estranha. Tinha algo de familiar, como se imitasse alguém conhecido. Mas ao mesmo tempo, havia uma distorção profunda, uma cadência lenta que não era humana. Ela recuou 2 passos, respirando com dificuldade. A voz insistiu, mais clara desta vez, como se estivesse colada à madeira. Eu sei que você me encontrou. Você me libertou. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. A cada palavra, parecia que o quarto ficava menor, como se o ar fosse sugado para fora. Mariana agarrou a escrivaninha, tentando se manter firme.
O diário, fechado até então, vibrou de repente sobre a mesa, como se tivesse sido atingido por uma pancada invisível. As páginas se abriram sozinhas, revelando uma nova frase escrita em letras tremidas. Não resista. A porta será aberta. Mariana tapou os ouvidos, mas a voz continuava a chamá-la, repetindo seu nome, cada vez mais perto, cada vez mais insistente. Ela compreendeu, apavorada, que não se tratava de uma ilusão. Alguém, ou algo, estava realmente do outro lado da porta. E, cedo ou tarde, entraria. No dia seguinte, exausta e sem conseguir pensar em outra saída, Mariana buscou ajuda. Lembrou-se da pequena paróquia a poucas ruas dali e decidiu procurar o Padre Miguel, conhecido no bairro por sua seriedade e pela forma reservada como tratava certos assuntos. Chegou à igreja ainda pela manhã. O interior cheirava a incenso, e a luz das velas projetava sombras dançantes nas paredes. O padre a recebeu no confessionário, mas quando ela começou a relatar o que vinha acontecendo, ele interrompeu de imediato. Um diário, você disse? A voz dele soou grave, carregada de uma preocupação que não conseguia disfarçar. Mariana confirmou, descrevendo o livro, os nomes riscados, as frases em latim, por fim, as vozes que chamavam por ela durante a noite. À medida que falava, percebia o rosto do padre endurecer. Ele não parecia surpreso. Parecia reconhecer cada detalhe. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre os dois. O padre suspirou fundo, fechando os olhos por alguns segundos. Então, respondeu. Esse livro não deveria ter sido aberto. Não pertence a você, nem a ninguém. Mariana sentiu a garganta secar. O que eu faço? Perguntou, quase implorando. Eu não consigo me livrar dele. Quanto mais tento, mais ele me persegue. O padre balançou a cabeça lentamente. Há coisas que não podem ser simplesmente jogadas fora. Coisas que se agarram a quem as desperta. Ele se levantou, apoiando-se no confessionário. Mariana notou que suas mãos tremiam levemente. Vou até a sua casa, disse por fim. Mas preciso que entenda, se o que você descreveu é verdade, não será fácil. Pode ser tarde demais para conter o que já começou. A cada palavra, Mariana sentia a esperança se esvair. O padre Miguel não oferecia soluções fáceis, nem garantias. Pelo contrário, havia um peso em seu tom de voz que a fazia sentir que, ao procurar ajuda, estava apenas confirmando algo que não tinha mais volta. Naquela tarde, quando os dois chegaram à porta da casa, o padre parou por alguns segundos antes de entrar. Fitou a fachada com olhar desconfiado, respirou fundo e murmurou uma oração em latim. Essa casa, disse baixo, quase para si mesmo. Ela não quer que eu entre. E então, finalmente, cruzou a porta. O padre Miguel percorreu os cômodos da casa em silêncio, aspergindo água benta e murmurando orações baixas. Mariana o seguia de perto, tentando ignorar a sensação de que a cada passo o ar ficava mais pesado, como se a própria casa rejeitasse a presença dele. Quando chegaram à sala, onde o diário estava sobre a mesa, o padre hesitou. O livro estava fechado, mas sua simples presença parecia irradiar algo que fazia o estômago revirar. Ele se aproximou devagar, sem tocá-lo, apenas observando. Não devia estar aqui, murmurou. Esse objeto carrega marcas antigas. Ele não foi escrito por um homem comum. Antes que pudesse continuar, Mariana levou a mão ao braço. Um ardor repentino a fez erguer a manga da blusa. Ali, em sua pele, linhas vermelhas surgiam sozinhas, formando símbolos idênticos aos que estavam gravados no porão. O padre arregalou os olhos, fazendo o sinal da cruz. Já começou, disse em voz baixa. Ele está tomando o que precisa de você. Mariana, assustada, correu até o espelho mais próximo. As marcas continuavam a se espalhar, como se estivessem sendo desenhadas por mãos invisíveis sob sua pele. O reflexo mostrava não apenas os símbolos, mas também seus olhos. Por breves segundos, as íris escureceram, como se outra presença olhasse através delas. Isso não é possível, sussurrou, com a voz embargada. O que está acontecendo comigo? O padre colocou a mão sobre seu ombro, tentando mantê-la firme. Você abriu um vínculo. Cada palavra lida, cada página virada, fortaleceu a ligação. Agora ele já não precisa mais se esconder nas sombras. Ele está em você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mariana queria acreditar que ainda havia uma saída, mas, no fundo, sentia algo se mover dentro dela, como se cada batida do coração fosse acompanhada por uma presença estranha, pulsando em conjunto com seu próprio corpo.
Enquanto o padre continuava a rezar, o diário se abriu sozinho sobre a mesa. As páginas viraram rapidamente, até parar em uma frase que queimava como uma sentença. Ela já é minha. Naquela noite, o padre Miguel decidiu permanecer na casa. Mariana, debilitada e assustada, não quis ficar sozinha, e a presença dele trazia ao menos uma frágil sensação de proteção. O padre passou horas em oração, pedindo forças para resistir ao que já estava claro. A casa não era apenas amaldiçoada, mas transformada em altar. Por volta da meia-noite, um frio cortante tomou conta dos cômodos. O vento lá fora cessou, mas dentro da casa as cortinas balançavam sozinhas. Mariana acordou com o coração acelerado e percebeu algo estranho. Um brilho fraco atravessava a fresta da porta do quarto. Ela se levantou devagar e seguiu pelo corredor. Quando chegou à sala, estacou, incapaz de acreditar no que via. Velas haviam surgido em diferentes cantos da casa. Em cima da mesa, nas prateleiras, no chão. Não havia fósforos, nem isqueiros, mas todas estavam acesas, projetando uma luz trêmula que tingia o ambiente de um laranja macabro. O padre apareceu logo atrás dela, segurando um crucifixo. Sua expressão estava sombria. "Não fomos nós", murmurou. "É a preparação." Mariana olhou em volta, tentando compreender. As chamas dançavam como se respirassem, lançando sombras que se contorciam nas paredes em formas quase humanas. Em alguns momentos, parecia que figuras encapuzadas se projetavam contra a parede, repetindo o mesmo círculo que ela havia visto em sonho. De repente, o diário sobre a mesa se abriu sozinho. Uma rajada de vento inexistente fez as páginas se agitarem até pararem em uma que exibia símbolos idênticos aos desenhados no chão do porão. As velas ao redor começaram a se mover em sincronia, como se obedecessem às instruções gravadas no livro. O padre ergueu a voz em oração, mas a chama das velas aumentou, queimando mais alto, iluminando cada canto da sala. Mariana tapou os ouvidos, mas ainda assim ouviu sussurros, como se cada vela fosse uma boca pronunciando palavras antigas em uníssono. Aos poucos, a sala deixou de parecer uma simples casa. Tornava-se um templo, um cenário preparado para algo que ainda estava por vir. E Mariana sabia, ela não era apenas uma testemunha. Era a peça central daquele ritual. Na manhã seguinte, o peso da noite ainda pairava sobre a casa. Mariana mal conseguia se mover, os olhos pesados como se não tivesse dormido há dias. O padre Miguel continuava lá, mas seu semblante era de preocupação constante. Por volta das 9 horas, bateram à porta. Era o filho da senhora Helena, a vizinha idosa. Ansioso e trêmulo, perguntou se Mariana havia visto sua mãe. Ela não voltará para casa na noite anterior. O coração de Mariana gelou. Helena sempre lhe parecerá frágil demais para sair à noite. A lembrança da advertência da vizinha, "feche o diário antes que seja tarde", ecoou em sua mente como um presságio. O padre Miguel tentou acalmar o rapaz, prometendo ajudar nas buscas. Mas Mariana sentia algo diferente, um peso invisível que a fazia compreender, sem explicações, que o desaparecimento não era comum. Mais tarde, enquanto caminhava pelo quintal, notou algo que a fez estremecer. Perto da cerca que separava sua casa da de Helena, encontrou marcas no chão. Pegadas leves, mas arrastadas, como se alguém tivesse sido puxado contra a própria vontade. As marcas seguiam em direção ao porão. Com o estômago revirando, Mariana correu de volta para dentro. O padre a encontrou pálida, quase sem conseguir falar. "Ela foi levada", sussurrou, apontando para a porta do porão. "Eu sei que foi." O padre apertou o crucifixo contra o peito, o olhar sombrio fixo na escada que descia ao subterrâneo. "É assim que funciona", disse com voz baixa. "O mal sempre exige uma primeira vítima. Um aviso do que ainda está por vir." Naquela noite, Mariana não conseguiu afastar a sensação de que a casa havia escolhido. Helena tentará alertá-la, e agora havia desaparecido. No silêncio da madrugada, o diário voltou a se abrir sozinho. Em letras grandes, ocupando a página inteira, havia apenas uma frase. A primeira oferenda foi feita. A casa parecia diferente naquela noite. O silêncio não era apenas ausência de som, mas uma presença opressora que esmagava cada respiração. Mariana caminhava pelos cômodos com o padre Miguel ao seu lado, mas mesmo sua companhia já não trazia a sensação de proteção. O diário estava aberto na mesa da sala, como se tivesse esperado o momento certo para revelar sua verdadeira função. De repente, as velas que haviam surgido na noite anterior reacenderam sozinhas, espalhadas pela casa. As chamas cresceram em intensidade,
iluminando símbolos nas paredes que antes não estavam visíveis. Gravuras antigas começaram a se revelar, como se a própria estrutura da casa fosse um livro oculto que finalmente se deixava ler. O padre ergueu a voz em oração, tentando romper a força que tomava conta do ambiente. Mas as palavras mal ecoavam. Uma corrente de ar gelado percorreu o lugar, derrubando quadros e fazendo a madeira das paredes ranger como se estivesse prestes a ceder. Mariana sentiu as pernas falharem. O mesmo ardor no braço voltou, mas dessa vez não se limitou à pele. Símbolos começaram a surgir em seu corpo inteiro, queimando como ferro em brasa. Ela caiu de joelhos, gritando, enquanto o diário virava as páginas sozinho, cada vez mais rápido, até parar em uma que parecia brilhar em vermelho. No centro da sala, as sombras projetadas pelas velas se ergueram, tomando forma. Figuras encapuzadas apareceram, idênticas às que ela havia visto em sonho. Formaram um círculo ao redor dela, entoando palavras antigas em uníssono. O padre tentou avançar, mas foi lançado contra a parede por uma força invisível. Seu crucifixo caiu ao chão, e a chama das velas aumentou ainda mais, tornando impossível distinguir o real do ilusório. Mariana sentia sua mente se fragmentar. Uma voz surgiu dentro dela, profunda e gutural, falando com clareza. Você abriu o caminho. Agora, nós passaremos. Ela tentou resistir, mas o corpo não lhe obedecia. As figuras a cercavam, e cada sussurro penetrava mais fundo em sua consciência. Era o ritual. O momento pelo qual o diário havia aguardado. A sala inteira parecia girar. O chão tremia, o teto se rachava, e o ar se tornava cada vez mais pesado. Mariana compreendeu, aterrorizada, que não era apenas uma testemunha. Ela era o sacrifício. O chão da sala se abriu em rachaduras finas que se espalhavam como veias, e delas escapava um ar quente, carregado de cheiro de ferro e enxofre. Mariana gritava, mas sua voz se perdia no coro ensurdecedor das figuras encapuzadas que a rodeavam. O diário, ainda sobre a mesa, brilhava em vermelho intenso. As páginas se consumiam sozinhas, queimando de dentro para fora, mas sem virar cinzas. Era como se cada folha fosse absorvida pelo ar, alimentando a escuridão que crescia ao redor. As marcas no corpo de Mariana pulsavam em sincronia com o círculo de símbolos no chão. A cada batida de seu coração, a sensação de que algo tentava emergir aumentava. Uma presença esmagadora, antiga, que buscava atravessar para este lado. De repente, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. O silêncio caiu pesado, cortando o ar como uma lâmina. E então, do centro do círculo, surgiu uma sombra maior que todas as outras. Seus contornos eram disformes, como fumaça espessa, mas os olhos, 2 pontos de luz escarlate, ardiam com ódio e fome. A voz que ecoou não vinha de fora, mas de dentro da mente de Mariana. Finalmente, ela sentiu o corpo ser erguido do chão, como se estivesse suspensa por mãos invisíveis. Os símbolos em sua pele queimavam com mais força, quase rasgando sua carne. O padre Miguel, de joelhos e ferido, tentou rezar em voz alta, mas sua oração foi engolida pelo rugido da entidade que acabará de se libertar. O medalhão enterrado no porão vibrou, rachando em pedaços, como se seu propósito tivesse chegado ao fim. Um vento violento percorreu a casa, estilhaçando janelas e derrubando portas. Mariana sentia sua consciência se desfazer. Era como se sua alma fosse sugada para dentro da sombra colossal que agora preenchia o cômodo. O diário, consumido em chamas negras, exibia sua última frase antes de desaparecer. O selo foi quebrado. E com isso, o que estava preso finalmente atravessou. A casa estava em ruínas. Vidros estilhaçados cobriam o chão, portas arrancadas batiam contra as paredes, e o ar pesado de fumaça e ferro impregnava cada canto. Mariana jazia no centro da sala, imóvel, o corpo marcado pelos símbolos que agora pareciam apagados, como cicatrizes de fogo. O padre Miguel se arrastou até ela, ainda ofegante, sangrando pela testa. Tocou seu rosto com cuidado, mas a pele estava fria. Por um instante acreditou que ela estivesse morta. Então, os olhos dela se abriram lentamente. Mas não eram mais os mesmos. O olhar estava vazio, distante, como se outra consciência habitasse dentro dela. O padre recuou, aterrorizado. Foi então que notou, sobre a mesa, entre os destroços, o diário estava lá. Intacto. Fechado. Como se nada tivesse acontecido. O couro escuro reluzia sob a fraca luz da lua, e a sensação de que o livro respirava permanecia. Miguel tentou pegá-lo, mas quando seus dedos tocaram a capa, uma força invisível o lançou contra a parede.
O diário permaneceu imóvel, sólido, fechado, mas pulsava, como se guardasse em silêncio a vitória do que fora libertado. Mariana se levantou devagar, os movimentos rígidos, como se lutasse contra algo dentro de si. Olhou para o padre, mas não disse nada. Apenas caminhou até a mesa e passou a mão sobre a capa do diário. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. O padre, apavorado, fez o sinal da cruz. E então, num piscar de olhos, o diário desapareceu. Não restou sinal dele sobre a mesa, apenas o pano amarelado em que fora encontrado dias antes. Do lado de fora, cães começaram a uivar, e um vento gélido percorreu a rua, apagando as poucas luzes acesas das casas vizinhas. Mariana saiu pela porta sem olhar para trás. Seus passos ecoaram até sumirem na noite. Dentro da casa vazia, o silêncio voltou a reinar. Mas em algum lugar, talvez distante, talvez muito perto, o diário aguardava novamente para ser encontrado.